Fala, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O Frei Gilson fez esta reflexão no dia de hoje para comentar sobre o que diz a palavra referente à ira de Deus. Será que Deus ira com o ser humano, ira com nós humanos, ou ira com o pecado que nós cometemos? Vamos ver o que diz o Frei Gilson sobre essa reflexão da ira de Deus. O mundo de hoje só gosta de meditar num Deus que é misericórdia. E de fato Deus é misericórdia. O mundo de hoje gosta de pensar somente num Deus que é amor. E de fato Deus é amor. Mas o mundo de hoje esquece de meditar que Deus também tem ira. Exatamente. Será que Deus se ira? Será que Deus tem ira? É o que nós vamos ver na meditação de hoje. Convido você a ficar até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 3, versículo de 1 a 6. Naquele tempo Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira. Jesus é cheio de misericórdia, sim. Jesus é cheio de amor, sim. E porque é misericórdia e porque é amor, ele também é cheio de ira. Mas não é ira, preste atenção, você tem que entender que não é ira contra você. Não é ira contra o pecador, mas é ira contra o pecado do pecador. A ira de Deus, ela vai apontar contra o pecado. Deus não consegue aceitar pecado. E qual é o pecado aqui? É dureza de coração. Esse é o pecado. Veja, Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. A ira de Deus está aqui na dureza do coração. Abra sua Bíblia em Mateus 23, 13. Mateus 23, 13. Vamos ver um pouquinho da ira de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais e não deixais que entre os que querem entrar. Veja, Jesus falando essa palavra, ele não está lá tranquilinho não, ele está cheio de ira. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E veja, a ira de Deus está nessa rebeldia deles. Coração fechado. Mateus 23, de 27 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Veja, a ira de Deus está recaindo sobre o quê? A hipocrisia, a iniquidade. O teu pecado, ele atrai a ira de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Então, quando você é adúltero, o teu adultério atrai a ira de Deus. Quando você é pornográfico, essa pornografia atrai a ira de Deus. Quando você é mentiroso, essa mentira atrai a ira de Deus.
Quando você tem ódio, esse ódio atrai a ira de Deus. Deus não suporta o pecado. Ai de vós, escribas. E por fora vocês parecem bonitos, mas, ou seja, a ira sobre a hipocrisia. Abra sua Bíblia em Mateus 12. Mateus 12, 34. Mateus 12, 34. Mateus 12, 34. Raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala do que lhe transborda do coração. Olha a ira de Jesus, né? Raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala do que lhe transborda do coração. Abra agora sua Bíblia em João capítulo 2, versículo de 15 a 16. João 2, de 15 a 16. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. A ira de Deus se acende, a ira de Jesus se acende. Por quê? Estão roubando, estão fazendo comércio na casa do meu pai. Apocalipse 3, de 15 a 16. Conheço as tuas obras, não és frio nem quente, oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Veja, todas estas são palavras duras. E eu queria que você entendesse que Jesus também tem ira. E que a tua vida não acenda a ira de Deus. Não deixe Deus irado por um fechamento de coração, por uma hipocrisia da sua vida. Escreve aqui nos comentários que a minha vida não acenda a ira de Deus sobre mim. Que a minha vida não acenda a ira de Deus sobre mim. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.